Boa noite a todos, Shalom. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje, terceiro estudo sobre o livro de Romanos, capítulo 12. Já é a terceira lição. E hoje, queridos, nesse terceiro estudo, a gente vai para a fase final aí desse capítulo, que trata basicamente da igreja como corpo de Cristo e como é viver na prática a igreja de Cristo como um corpo. Como é, na prática, viver a igreja como corpo. Como é que é praticar isso? O estudo de hoje a gente vai pegar do versículo 13 de Romanos 12 em diante. A parte de hoje pega de Romanos 13, verso 13 em diante. Nas lições anteriores aí, só rapidinho passando, nós estudamos aí que Deus nos chama para ser sacrifício, apresentar nosso corpo em sacrifício, se tornar um sacrifício para Deus, apresentar nossa vida como um sacrifício no altar, a serviço de Deus. Segunda coisa, não tomar forma do mundo, não viver como o mundo vive, não pensar como o mundo pensa, não viver, não falar, não negociar, não ser como o mundo vive, mas procurar mudar, renovar, transformar a mente para que possamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Isso foi a primeira lição. A segunda lição foi, a partir do versículo 3 em diante, não querer ser mais do que aquilo que Deus nos fez para ser, conhecer e exercitar com dedicação e zelo os dons ou o dom que recebemos, praticar o amor como igreja sem fingimento, amor sem fingimento, sem hipocrisia, praticar o amor fraterno, que é o amor de irmãos, não ser vagaroso no cuidado, ou seja, não ser preguiçoso nem negligente, mas ser dedicado e zeloso no exercício do dom e da missão ou do ministério que nós recebemos de Deus. Exercitar ter alegria da esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração, porque temos uma grande e extraordinária esperança. Falamos sobre isso na lição anterior, na segunda, e concluímos com esse tema. Agora, hoje, a partir do versículo 13, nós vamos extrair desse capítulo ainda algumas coisas do viver prático da igreja de Cristo como corpo. Versículo 13, o apóstolo Paulo continua falando sobre princípios, bases que deve a igreja de Cristo viver, praticar, demonstrar. Se é que vivemos como igreja de Cristo, se é que somos e vivemos como igreja de Cristo, como um corpo. E o assunto de hoje, no versículo 13, é: comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Então, é o sétimo tópico hoje. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Ou seja, é se preocupar com os outros. É se preocupar com as necessidades dos outros. E ser hospitaleiro. Meus queridos, essa geração nossa é a geração que a palavra de ordem é: pense em você, cuide de você, viva para você, faça valer seus direitos e os outros que se danem. Essa é a geração de hoje. É uma geração que só se preocupa com ela mesma, com ela própria. A gente vê pessoas passarem por acidentes graves, por pessoas em situação de risco, em enchentes, acidentes, doença, e as pessoas, em vez de tentar ajudar quem está necessitado ali, as pessoas ligam o celular, fazem selfie, tira foto e sai publicando nas redes sociais para dizer que viu uma tragédia na hora, para se promover, para conseguir conquistar seguidores. Essa é a geração que não está nem aí com os outros. Não está nem aí com os outros. Mas a igreja de Cristo não é para viver assim. Por isso que no começo desse capítulo diz: não viva como o mundo vive. Não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma de viver desse mundo. Não viva como o mundo vive. A igreja é diferente. Ser cristão é diferente. Ser cristão
não se preocupar com os outros. Se preocupar com os outros. E lá em Filipenses e lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala que é para a gente não se preocupar apenas com a gente, mas se preocupar com os outros também, falando a mesma coisa, se preocupar com as necessidades dos outros, com as dificuldades dos outros, com os problemas dos outros. Não ser egoísta e pensar só em nós mesmos. Essa nação está desse jeito, esse planeta está desse jeito, porque milhões só pensam nelas. A pessoa, às vezes, tem família que um ganha 30 mil por mês, aí o outro faz um concurso para ganhar 30, 40 mil por mês, então uma família só arrecada do Estado 60, 70, 100 mil reais por mês, e milhares de pessoas não tem onde cair morto, não tem, é um salário mínimo que é uma miséria, quando tem o salário mínimo, que tem gente que não tem, quer dizer, é um mundo. O nosso mundo de hoje é um mundo que eu penso em mim e os outros que se virem. Eu vou me preocupar comigo, eu vou lutar para mim e os outros que se virem. Queridos, não estou dizendo que está errado a pessoa estudar e lutar e conquistar as suas coisas, mas nós precisamos entender que dentro do cristianismo, se é que é ser cristão, e esse país tem coragem de dizer que 85% é cristão, é preciso compreender que ser cristão é se preocupar com os outros, comunicar com os santos nas suas necessidades e praticar a hospitalidade. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Se tem, por um lado, aqueles que não estão nem aí e não se preocupam com os outros, há aqueles também que querem viver às custas dos outros e não querem trabalhar. Então, a Bíblia ensina sobre tudo. Se ela está ensinando para nos preocupar com aqueles que estão em necessidade e seguir a hospitalidade, ela também fala que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Se está são, está com saúde, pode trabalhar e não quer trabalhar, a Bíblia também trata disso. Ela está falando de comunicar com os santos nas suas necessidades. É necessidade, é um momento que a pessoa está passando de doença, de desemprego por algum motivo. Não é que a pessoa não quer trabalhar, ou não é porque a pessoa é preguiçosa e quer viver às custas dos outros. Não é isso. O Evangelho não ensina ninguém a ser preguiçoso, de jeito nenhum. E eu vou citar 2 textos, pelo menos, para vocês. Podia citar dezenas, mas eu vou citar 2. Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, roubava, pegava as coisas dos outros escondido, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha com que repartir com aquele que tiver necessidade. A Bíblia está dizendo que, em vez de furtar, de trabalhar, de viver na malandragem, explorando os outros, querendo ganhar dinheiro sem trabalhar, a Bíblia diz: para com isso, para de furtar, para de apropriar dos outros e vai trabalhar, fazendo coisa honesta, trabalho honesto, porque é o que a Bíblia diz: fazendo com as mãos o que é bom. Não é qualquer trabalho, é trabalho honesto. É trabalho que aos olhos de Deus é agradável, porque se for um trabalho que aos olhos de Deus é corrupto, é sujo, é pecado, não vai ter bênção, vai ter maldição. Então, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, o que agrada a Deus, para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade. Efésios 4, 28. Agora, olha outro texto sobre esse assunto de trabalhar e de contribuir. Esse outro texto está em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que diz aqui. Mandamos-vos, porém, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como devem nos imitar, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós. Paulo dizendo: veja o nosso exemplo. O apóstolo Paulo dizendo, como pastor, como líder, veja o nosso exemplo no meio de vocês. Nunca nos comportamos desordenadamente entre vocês. Nem de graça comemos o pão de homem nenhum, mas com trabalho, com fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso é o Evangelho, essa é a liderança. Paulo dizendo: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou líder, mas veja o meu exemplo, veja o nosso exemplo, o exemplo da Igreja Apostólica.
Nunca nos comportamos desordenadamente no meio de vocês. Nunca comemos de graça o pão de ninguém, mas com trabalho, com fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. E não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos os exemplos, para que vocês pudessem imitar. Ele fala assim, nós como pastores e apóstolos, temos autoridade para dizer, traga comida para nós, nos sustentem, nós não vamos trabalhar, porque já estamos ministrando a palavra, já estamos trabalhando espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo disse, não, mesmo tendo essa autoridade, nós trabalhamos de dia e de noite, fadigado dia e noite, para não ser pesado a nenhum de vocês, para ser exemplo. Irmãos, olha a igreja de hoje, olha a liderança de hoje, olha pastores e apóstolos hoje, tem deles de receber salários altos da igreja, e olha o trabalho prestado para a obra. Olha só, olha o exemplo do apóstolo Paulo dizendo aí, depois ainda quer dizer que é a igreja apostólica, olha o que ele está dizendo aí, olha ele, o fundador da igreja, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, recebeu revelação, olha o que ele está dizendo aí, sobre dinheiro, sobre trabalho. E aí ele conclui dizendo assim, porque quando estávamos convosco, vos mandamos isto, dizendo que, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ele foi bem claro, não quer trabalhar, então não coma, viva sem comer. Alguém consegue viver sem comer? Então vai trabalhar. Porquanto ouvimos que alguns entre vós, no meio da igreja, andam ou vivem desordenadamente, não trabalhando e antes fazendo coisas vãs. A esses tais mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhem com sossego e comam o seu próprio pão. Deixa eu citar, eu falei que é 2 Tessalonicenses, deixa eu citar para vocês o capítulo e o versículo, que eu acabei não anotando aqui, deixa eu achar aqui para passar para vocês esse capítulo e versículo. Quem não quiser trabalhar, não coma. 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12. Então, esse texto que eu acabei de ler está em 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12. Então, o texto que nós estamos estudando diz que é para comunicar com os santos, se preocupar com os santos nas suas necessidades, quando estiver passando por necessidade. Não significa patrocinar gente preguiçosa que não quer trabalhar, gente que quer viver às custas dos outros, tem cristão vivendo às custas do Estado. Meus queridos, a Bíblia não ensina isso. É verdade que se nós trabalhamos, se nós lutamos durante anos, contribuímos com a nossa previdência, a legislação está dando aí, mostrando aí quais são os direitos. Se eu trabalho 35 anos contribuindo para a Previdência, tenho direito à minha aposentadoria, no caso dos homens, no caso das mulheres, 30 anos, ou então por idade, 60 anos para as mulheres e 65 anos para o homem, se contribuiu pelo menos 15 anos. Isso não é nenhuma dádiva do Estado, a pessoa contribuiu, mas tem gente que quer viver a vida inteira de bolsas. Não é isso que a Bíblia ensina. O nosso Deus não é assim, Ele é o Deus que abençoa e abre portas. Podemos até precisar de ajuda em algum momento do Estado ou de outras pessoas. Podemos passar por um momento de dificuldade e necessidade, mas precisamos entender o que a Bíblia fala. Se ela fala, por um lado, para a igreja se preocupar com os santos na sua necessidade, ela está falando de necessidade, um momento de necessidade, um momento de dificuldade. Não é para carregar a pessoa nas costas a vida inteira, sem trabalhar. Tanto é que olha os outros textos na Bíblia dizendo que quem não quiser trabalhar, que não coma. E o próprio apóstolo Paulo falando, eu sou pastor, eu sou apóstolo, e estou trabalhando noite e dia para não ser pesado a ninguém. Esse é o evangelho. Agora, por que muita gente não quer estar aqui? Porque não quer ouvir essas verdades. Essas verdades incomodam pastores, incomodam apóstolos, incomodam obreiros, e incomodam muitos crentes. Mas são verdades. Eu não estou aqui para passar metade da Bíblia para vocês, eu falar só o que agrada a vocês. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não posso pular os textos. Eu não posso pular a Bíblia. Deus vai cobrar de mim.
E eu tenho, nesses anos todos, tenho procurado ser fiel a transmitir para vocês a palavra de Deus, lendo, explicando e mostrando, e meditando com vocês na Bíblia. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Não tenho procurado, não tenho pulado nada. O que está escrito, está escrito. Então, queridos, primeiro tópico de hoje é comunicar com os santos nas suas necessidades. Segundo tópico, abençoar quem persegue. Versículo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Olha o que é viver a igreja de Cristo como corpo na prática. É fácil? Não. Está mandando abençoar quem nos persegue. Está mandando abençoar e não amaldiçoar. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com as pessoas que fazem mal para nós? O que nós estamos fazendo com quem nos persegue? Abençoando ou amaldiçoando? Olha o que está escrito aí. Abençoai aos que vos perseguem. Isso é ser igreja de Cristo. Mas ele mesmo, e agora, isso é o apóstolo Paulo falando, mas vamos ver o que Jesus falou em Mateus 5 sobre o mesmo assunto. Mateus 5, olha o que Jesus falou. Ouviste o que foi dito. Mateus 5, a partir do 44. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lá no Velho Testamento, dizia, ame o teu próximo e odeie a seu inimigo, a quem faz o mal para você. Agora, olha o que Jesus diz para nós. Eu, porém, vos digo. Olha o que Jesus Cristo está dizendo agora no Novo Testamento. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, filho de Deus não é quem está dentro da igreja. Filho de Deus não é quem apenas entregou a vida para Jesus. Filho de Deus é quem pratica a palavra de Deus. É quem vive o que ele falou. É quem ouve a palavra dele. É quem pratica. E ele está dizendo aqui, ame o inimigo, bendiga quem faz o mal, e não maltrate, dizei bem a quem vos maldizem e a quem vos odeia. Ele está dizendo, fale o bem dessa pessoa, não fale o mal. Orai por quem vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Filho de Deus é desse jeito. É fácil fazer isso? Não é. Mas ser filho de Deus é ser desse jeito. E aí vem a pergunta, como é que eu vou viver isso aqui? Eu vou viver porque eu tenho o Espírito Santo para me ajudar, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho sua palavra, eu tenho o Espírito Santo para me ajudar, para me dar força, para me capacitar a viver o Evangelho. É em Deus, é em sua palavra, é no Espírito Santo que eu vou encontrar toda a força, todo o poder para viver como filho de Deus nessa terra. Por isso que ele está dizendo, não tome a forma do mundo, não viva como o mundo vive. Como é que o mundo vive? Me odeia, eu odeio também. Faz o mal para mim, eu faço o mal para a pessoa. Me dê um tapa, eu devolvo com outro. Aqui não. Ser cristão é diferente. Ser cristão é diferente. E ainda está dizendo, faça isso para que você seja filho de Deus. Do contrário, você não é filho de Deus. Quanta gente enganada aí dizendo que é filho de Deus, meus queridos. Dentro da igreja, fora da igreja. Eu sou filho de Deus. Olha aí a condição para ser filho. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus, eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos, fale bem de quem vos maltrata, fazei bem a quem vos odeia, ora por quem vos maltrata e vos persegue, para que você se torne filho do vosso Pai que está no céu. E aí ele explica por quê. Porque o vosso Pai que está no céu, ele manda o sol sobre os maus e sobre os bons, e ele manda a chuva sobre os justos e o injusto. Deus faz diferença para mandar sol e chuva? Não, manda sol para quem é bom e para quem é mau. Manda o ar para respirar para quem é bom e para quem é mau. Manda a chuva para quem é bom e para quem é mau. Porque Deus é assim. E nós queremos ser filho de Deus diferente. Então, se o próprio Deus, ele manda coisas boas para quem é mau e para quem é bom, por que é que nós vamos ser diferentes? E Jesus repete, porque o vosso Pai manda o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e manda a sua chuva
sobre os justos e o injusto. Se vocês amarem só os que vos amam, que galardão vocês vão ter? Não fazem assim os publicanos, ou seja, os religiosos? Se vocês saudar unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim também os religiosos? Ou seja, olha o que Jesus está dizendo sobre abençoar as pessoas que nos perseguem. Agora, nona coisa dentro desse capítulo, alegrar com quem está alegre e chorar com quem está chorando. Mais um assunto, se preocupar com os outros. Muitas vezes a pessoa está derramando lágrimas e a gente está sorrindo, a gente está rindo, não está nem aí. Uma geração insensível, uma geração que uns estão derramando lágrimas, passando por sufoco, e os outros estão sorrindo numa boa. Tem um texto lá no profeta do Velho Testamento que Deus fala assim: você está rindo da desgraça do seu irmão? Eu estou anotando tudo. A desgraça vai vir em dobro sobre sua vida. Está lá no Velho Testamento, se vocês quiserem, depois eu acho esse texto e mando para vocês. Quem sorri da desgraça dos outros vai receber desgraça em dobro. Alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Se as pessoas estão alegres, vamos nos alegrar com elas. Mas se as pessoas estão tristes e estão chorando, não há motivo para riso nem para alegria. E tem gente que ainda tenta pegar quem está chorando e fazer a pessoa sorrir. Mas como? Se a pessoa está com um problema grave, não adianta querer fazer ele sorrir ali naquele momento. É o momento de chegar e saber o que está acontecendo, ouvir, se puder ajudar, ajudar. Se puder orar, ora. Se puder ajudar materialmente, ajuda. Se puder ajudar com conselho, ajuda com conselho. Se puder ajudar financeiramente, ajuda. Mas alegrar com quem está alegre e chorar com quem está chorando. 10ª coisa, ter unanimidade e simplicidade. Está escrito assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejam sábios em vós mesmos. Ou seja, procure ter unanimidade e simplicidade. Não queira ser maior do que os outros, nem ser melhor do que os outros. Irmãos, onde é que está a unanimidade da igreja? Onde é que está a unanimidade, o ser unânime? A gente só vê divergência, briga, contenda. Cadê a unanimidade que a Bíblia ensina? Ser corpo é ter unanimidade. Você já viu os seus membros do seu corpo humano brigando uns com os outros? A gente já viu o nosso... Quando algum membro do nosso corpo começa a brigar, já é câncer. O que é o câncer? O câncer é quando uma célula do nosso corpo, em vez de ela ser célula boa, ela se torna uma célula inimiga e começa a brigar com as outras e ela destrói as outras. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que ser unânime. Nós temos que ajuntar e não esparramar. 11ª coisa, não pagar o mal com o mal, mas procurar as coisas honestas. Mais um versículo sobre isso. A ninguém torneis mal por mal, versículo 17, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Mais uma vez repetindo, não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal, mas procure viver as coisas honestas e não desonestas. Quantos cristãos praticando coisas desonestas, vivendo desonestamente, às vezes financeiramente, às vezes no trabalho, às vezes no casamento. Quanta falta de honestidade, de verdade, de sinceridade. Não pague o mal com o mal, mas procure ser honesto, diz a Bíblia. 12. Busque a paz enquanto depender de vocês. Olha o versículo 12 aí. Se for possível, e enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, o cristão não busca guerra, não promove guerra, briga, contenda, divisão. Não. A Bíblia diz que o cristão busca a paz enquanto depender dele. Enquanto depender de nós, nós temos que lutar e buscar a paz e não guerra. E a pergunta é, como é que estão vivendo os cristãos no Brasil e no mundo? Basta ver as redes sociais. Basta ver as redes sociais dos cristãos e das igrejas. E a Bíblia está dizendo, enquanto for possível, e depender de vós, viva em paz com todos os homens. Com todos os homens, com os da igreja, com os fora da igreja. Queridos, isso é a vida prática da igreja como corpo. Isso é viver a igreja de Cristo como corpo na terra. E a pergunta é, de tudo isso que estamos vendo, o quanto estamos praticando, o que estamos vivendo? 13º, já caminhando para o final,
não exercer vingança, mas deixar a vingança para Deus. Versículo 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Vingança é para Deus, não é para nós. Deixa a vingança na mão de Deus. Se você está tentando ajudar alguém, se você está tentando ser bom e a pessoa está fazendo mal, você tem procurado de todas as maneiras ter paz, ajudar, e a pessoa continua querendo fazer o mal para você, perseguir você e fazer o mal, ora, coloca na mão de Deus, deixa Deus tratar, mas não trate você mesmo, não podemos. A Bíblia diz: não vingue com a sua própria mão, mas deixa a ira com Deus, dá lugar à ira, deixa com Deus, porque diz o Senhor: minha é a vingança, e eu vou tratar cada um, vou recompensar cada um conforme que está fazendo. Quem estiver semeando bem, plantando bem, vai colher o bem. Quem estiver semeando mal, vai colher mal. Quem semeia tempestade, vai colher tempestade. Mas oremos pelas pessoas que nos fazem o mal e deixemos elas com Deus. 14, e último versículo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, não permita ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. 15 fundamentos nesse capítulo de como viver na prática a Igreja de Cristo na Terra como corpo. 15 fundamentos, 15 princípios. Queridos, volte a rever esses textos, volte a assistir essa ministração que vai ficar gravada no canal do YouTube, passe para outras pessoas, mande para outras pessoas ouvirem. Essa palavra é para todos nós, é para mim, é para vocês, e ouça lá, que o Brasil inteiro, que a igreja no Brasil inteiro tivesse atento a essa palavra. Fico me perguntando quantos pastores estão pregando isso aqui, mas está aí a palavra entregue, missão cumprida. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, mais uma vez. Obrigado por falares ao meu e ao nosso coração. Obrigado, Santo Espírito, por essa palavra tão poderosa, tão tremenda, no capítulo 12 de Romanos, sobre o viver na prática da igreja como corpo de Cristo. Nos ajude a viver isso, nos conduza a viver isso, nos liberta de nós mesmos, ajude-nos a entregar a nossa vida no altar, ajuda cada irmão, cada um de nós, colocar nossa vida no altar e dizer: Deus, eu não presto, eu sou um pecador, mas muda, transforma, vem com teu poder, muda meu caráter, muda meu modo de viver, muda meu modo de pensar, muda meu modo de agir. Até agora tenho vivido tudo errado à luz da Bíblia, tenho feito tudo o contrário do que a Bíblia ensina, e eu sei que não é fácil viver o que a Bíblia ensina, mas me ajuda, me transforma. O Senhor diz, Pai, que é para a gente transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, transforme mudando a maneira de pensar. E o Senhor mostrou para nós na palavra qual é o modo de pensar e de viver dos cristãos, dos filhos de Deus e da igreja do Senhor na terra. Ajude a mim, ajude a cada irmão, ajude essa família. Se tem alguém enfermo, traz a cura. Se tem alguém desempregado, abre portas. Se tem alguém, Senhor, com dificuldade no casamento, visita com restauração, com libertação, com o teu milagre. Mas, acima de tudo, conduz a cada um dos teus filhos a andar pela tua palavra, a viver a tua palavra, porque só vamos ter a bênção, só vamos ser abençoados quando estivermos guardando e praticando a tua palavra. É isso que está escrito em Deuteronômio 28, que se ouvirmos a tua voz, nós seremos uma bênção, nós seremos bênção se ouvirmos e praticarmos a tua palavra. Ajuda cada irmão que estiver ouvindo essa palavra, cada pessoa. Abençoe-os em nome de Jesus. Amém.